Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou, né? Todos os campeonatos de mata-mata, terminou Copa do Brasil, terminou Libertadores. Sabemos que o Campeonato Brasileiro será G8. Até o sexto colocado vai para a fase de grupos. O sétimo e o oitavo vão disputar pré-Libertadores. Consequentemente, também a baixa para quem vai para a Sul-Americana. Então a tendência, se eu não estiver enganado, é que dois times que vão ficar de fora. Não vão cair, mas também não vão para a Sul-Americana, se eu não estiver enganado. E nesta reta final de temporada, né, temos coisas interessantes acontecendo ainda. Disputa de título na Série A, não tem disputa de título. O título é do Palmeiras, é uma questão de só tempo. Qual é a rodada? Pode ser nessa que vai entrar. Tem aí briga ainda boa, né, para Libertadores, principalmente virando G8. Para pré-Libertadores teremos uma briga legal até o final do campeonato. Mas também temos uma briga lá na parte de baixo, aquela briga que ninguém queria, né? Que ninguém quer, né? Quem são, melhor dizendo, os 4 times que irão disputar a Série B. Já subiram 2 da Série B para a Série A. Cruzeiro e Grêmio. Só um desastre muito grande não vai fazer o Bahia não subir. O Bahia está muito encaminhado também. E tem a briga, que é uma decisão entre Ituano e Vasco, que eu particularmente acho que vai subir o Ituano. Acho muito pouco provável o Vasco ganhar do Ituano. O Vasco pode empatar lá com o Ituano? Pode. Mas psicologicamente o Vasco está muito mal. Se eu tiver que apostar, eu apostaria no Ituano vencendo o jogo, consequentemente subindo para a Série A. E quem é que cai para B? Bom, já caiu 2, na minha opinião. O Juventude, né, e o Avaí. Mas tem aí uma briga, no meu ponto de vista, de 4 times evitando 2 vagas. Tem mais 2 times ali que matematicamente podem estar na briga, mas eu não acredito muito. Bragantino, ali Goiás e Santos, que estão com 43 pontos. Que faltam 12 pontos. O Ceará é o primeiro time na zona de abaixamento. Ele pode fazer 46, ou seja, ele pode chegar até o América Mineiro. Não passa o América Mineiro. Então, ficaria ali no Santos. Mas, sinceramente, Santos, Goiás e Bragantino, eu não acredito muito que nessas 4 rodadas estejam brigando contra o rebaixamento. O Bragantino tem uma margem de 7 pontos em relação ao Ceará. 7 pontos. Faltam 12. Então a diferença de 5 aí o Bragantino fazer em 4 jogos. Então, particularmente, eu não coloco o Bragantino. Então, para mim, faltam 2 vagas. E essas 2 vagas, esses 4 times, 2 desses 4 times, 2 vão ter o desprazer de estar. Ou Coritiba, ou Cuiabá, ou Ceará, ou Atlético Goianiense. Eles estão numa escadinha de 35, 34, 33 e 35, 34, 34 e 33. Isso aí tem valor psicológico, fator psicológico, né? Tem time, fator time, e tem fator adversários também. Faltam 4 jogos. Neste momento, quem é que tem mais probabilidade de permanecer na Série A? Eu fiz um vídeo igual a esse na rodada anterior, quando estava faltando 5 rodadas. Passei os jogos e dei o meu palpite. Agora eu vou fazer faltando 4 rodadas. Só que naquele vídeo, o Cuiabá estava na zona de rebaixamento. O Ceará estava fora. E naquele vídeo eu disse: a probabilidade é do Cuiabá sair da zona do rebaixamento
e Atlético Goianiense e Ceará estarem na zona de rebaixamento. É só acompanhar o vídeo passado. Acabei que eu acertei. Na verdade, não era muito difícil acertar isso, porque o adversário menos complicado era justamente do Cuiabá. Ceará e Atlético Goianiense tinham adversários mais difíceis. E agora, faltando 4 rodadas, vou mostrar os jogos aqui, vou falar os jogos e vou dar minha opinião para mim. Faltando 4 rodadas, quem são os favoritos a não cair? Aí, consequentemente, óbvio, os outros 2 vão cair. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 15 12, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. Bom, então para mim os times que brigam contra o rebaixamento, Coritiba, Cuiabá, Ceará e Atlético Goianiense. Vamos lá, desempenho. Dos últimos 5 jogos, o Coritiba fez 4 pontos. O Cuiabá dos últimos 5 jogos fez 4 pontos. O Ceará dos últimos 5 jogos fez 3 pontos. E o Atlético Goianiense dos últimos 5 jogos foi o que fez mais pontos, fez 8 pontos. Então, quem está neste momento menos pior é o Atlético Goianiense. Tem aí mais um detalhe. Coritiba está na Série A, mas chegou na Série A já sabendo que é brigar para não cair. Então, não tem nada de anormal para o Coritiba. Ele está brigando para permanecer. Já Cuiabá, Ceará, Atlético Goianiense, que são remanescentes na Série A, mas principalmente Ceará e Atlético Goianiense, que fizeram campanhas boas nos mata-matas, a pressão é maior. Óbvio, também tem um lado da torcida maior. A torcida do Ceará e do Atlético Goianiense é maior do que a do Cuiabá. Então tem uma pressão um pouco menor no Cuiabá. Então, consequentemente, os 2 times que têm mais pressão são os 2 que estão na zona de rebaixamento. O que está mais ciente do seu momento ali, porque sabia que ia passar por isso, é o Cuiabá. E o Coritiba é aquele que não queria passar, achei que também não ia passar, mas está passando por essa situação, mas tem uma pressão menor. A gente tem que colocar todos os pontos. Então vamos lá agora para os jogos. O Coritiba tem 35 pontos. Faltam 12. Dizem que com 45 pontos vai se livrar. Acho que vai se livrar com menos. Na minha opinião, acho que ali, se o Coritiba ganhar 2, acho que ele está fora. Então chega ali aos 41 pontos. Os mesmos 41 pontos do Bragantino. É por isso que eu não coloco o Bragantino. Então vamos lá. Coritiba. Próximos 4 jogos do Coritiba. O Coritiba pega o Juventude na quarta-feira. É um jogo fácil? Não. O Juventude já está rebaixado. Mas é um jogo onde o Coritiba tem que dar a vida pelos 3 pontos. Dos 6, esse é os 3. Esse é os 3. Na próxima rodada. Depois, o Coritiba pega o Flamengo. Bom, o Coritiba, não é só o Coritiba, ninguém mais vai pegar o Flamengo campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Libertadores. Esquece. Esse ano não tem mais aquele time do Flamengo jogando. Esquece. Eu acho que quase que sem exceção, a não ser que tem uma coisa ou outra, mas quase sem exceção, os titulares não vai jogar ninguém. Eu acho que com exceção ali, talvez, do João Gomes, de repente o Rodinei, que não vai ficar. Então, dos titulares ali, de repente o goleiro Santos, mas eu acho que nem o goleiro Santos vai jogar, acho que vai ficar ali Diego Alves e Neneca, porque provavelmente os 2 goleiros vão embora do Flamengo. Então,
O Flamengo vai com o time, não é nem o time reserva, que é o time do Campeonato Brasileiro que estava jogando. Acho que vai ser um time de reserva com sub-20 do Flamengo. Então, é menos complicado para o Coritiba jogar contra o Flamengo. E outra, o Flamengo não tem mais ambição. Mesmo esses jogadores, eles não têm muita ambição. A ambição que vai ter, não, quero me mostrar para o Dorival, para coisa e tal. Também é muito pouco. Também não é muito impossível o Coritiba, de repente, conseguir uns pontos em cima do Flamengo. Não é impossível nas condições que o Flamengo vai estar. Depois ele pega o Corinthians em casa. O Corinthians está brigando pela Libertadores, vaga direto na Libertadores. Só que o Corinthians sentiu muito a perda da Copa do Brasil. Sentiu demais. Sentiu demais. O Coritiba fizer uma retranca, de repente também consegue um pontinho contra o Corinthians. O Corinthians jogou contra o Goiás e não ganhou do Goiás. E o último jogo é o confronto direto contra o Cuiabá. Que, dependendo do que acontecer, o Coritiba já chega nesse jogo livre do rebaixamento. Mas se você olhar a tabela, o Coritiba pega dois times que estão na zona de rebaixamento, ou próximos ali, né? O Juventude é rebaixado e o Cuiabá nesse momento fora, mas colado ali. Pega o Flamengo, que não é mais Flamengo campeão, é um Flamengo misto, e o Corinthians. Ou seja, a vida do Coritiba para não cair não tá tão complicada assim. Não tá tão complicada assim. Não tá. O próximo jogo é contra o Juventude. Se perder para o Juventude, vai se complicar. Agora, se ganhar do Juventude, irmão, praticamente ele já começa a fechar a porta para a Série B. Já vai fechando a porta para a Série B. Então, a vida, o caminho, o percurso do Coritiba contra o rebaixamento não é tão dolorido assim. São jogos pontuáveis. Os 4 jogos, na minha opinião, o Coritiba tem condições de fazer pontos. Os 4 jogos. Bom, então vamos lá. Cuiabá. Os 4 últimos jogos do Cuiabá. Ele pega na próxima rodada o Botafogo fora de casa. Complicado. O Botafogo vem num momento muito bom, crescente. Depois ele pega no domingo o Palmeiras em casa. O Cuiabá tem que torcer para o Palmeiras sagrar-se campeão nesta rodada, deste meio de semana. Porque se for campeão, vai pegar um time em comemoração de título. É menos complicado. De repente não vai nem com o time principal. Então o Cuiabá tem que torcer para o Palmeiras ser campeão nessa rodada de número 35. Depois ele pega o Atlético Mineiro fora de casa, que está brigando ali por uma pré-Libertadores, principalmente porque virou o G8. E joga em casa contra o Coritiba uma permanência, um confronto direto. Então vamos lá. Olhando a tabela, os 4 jogos do Cuiabá são mais complicados do que o do Coritiba. São jogos extremamente difíceis contra o Botafogo, que quer uma pré-Libertadores. Jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro, que quer a Libertadores. E os 2 jogos fora de casa. E joga em casa contra o Palmeiras. Então tem que torcer para o Palmeiras já ter sido o campeão. Porque se o Palmeiras não for campeão nesta rodada, 35, ele vai jogar para ser campeão na próxima rodada. Na próxima rodada. Exemplo, como é que o Palmeiras pode não ser campeão? Faltam 12 pontos. Ele está a 10 do Internacional. Se ele ganhar, se o Palmeiras ganhar do Fortaleza, ele vai continuar no mínimo a 10 do Internacional. O Internacional não vai conseguir pegar, então ele sagra-se campeão.
Agora, se ele não ganhar, imagina aquele empate com o Fortaleza. O Internacional ganha. Essa margem de 10 pontos de diferença vai cair para 8. E temos 9 em disputa. Então o Inter ainda vai estar na briga. Então esse jogo contra o Cuiabá pode ser o do título. Então para o Cuiabá é melhor que o Palmeiras seja campeão nesta rodada de número 35. Desses 4 jogos, na minha opinião, sendo bem franco, acho que o Cuiabá dá para marcar pontos em 2. Contra o Coritiba e contra o Palmeiras, se o Palmeiras for campeão e for com o time reserva. Então, acho que o Cuiabá é para marcar pontos em 2 jogos dos 4. Contra o Coritiba e contra o Palmeiras, se o Palmeiras for com o time reserva. Continuando. Ceará. Bom, os 4 jogos do Ceará. Ele pega o Fluminense em casa, brigando pela vaga direta na Libertadores. Pega o Corinthians, brigando pela vaga direta da Libertadores. O Avaí, já rebaixado. E o Juventude, já rebaixado. Minha opinião, dos 4 jogos, o Ceará, para mim, tem condições de marcar pontos em 2. Acho que mesmo o Ceará jogando em casa contra o Fluminense, para mim o Ceará não é favorito. Ele vai ter que se abrir, ele vai ter que ir para dentro do Fluminense para conseguir 3 pontos. Isso vai facilitar o jogo do Fluminense. Contra o Corinthians lá. O Corinthians não vem fazendo um grande futebol, sentiu a perda da Copa do Brasil, mas é mais time. E está brigando pela Libertadores. Olha os outros 2 jogos, não. Avaí e Juventude é completamente diferente, já são 2 times rebaixados. Então, nos 2 últimos jogos, é a chance do Ceará fazer 6 pontos. 6 pontos. Então, não é uma tabela das mais fáceis, mas também não é das mais difíceis. Coloco a tabela do Ceará um pouco mais complicada do que a do Coritiba, mas um pouco menos complicada do que a do Cuiabá. Continuando. Atlético Goianiense. Os 4 últimos jogos. Pega o Santos em casa. Está ali no meio da tabela. Pega o Fortaleza fora de casa. Fortaleza é um time que joga de uma outra maneira agora, joga mais reativo. Pega um Atlético Paranaense, que vai ter que voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro para tentar voltar à Libertadores. E termina jogando contra o América Mineiro fora de casa, que está brigando por uma vaga na Libertadores porque virou o G8. Bom, pelo estilo de jogo do Atlético Goianiense, pelo momento do Atlético Goianiense está vivendo, e pelo estilo de jogo e pelos adversários, para mim, dá para o Atlético Goianiense marcar ponto nos 4 jogos. Dá para o Atlético Goianiense marcar ponto nos 4 jogos. Em casa ou fora, dá para marcar pontos. Ganhar 1 ou perder 2? Não. Marcar pontos. Dá para o Atlético Goianiense marcar pontos nos 4 jogos. Acho uma tabela relativa, mas o momento do Atlético Goianiense é melhor do que o dos outros. Então, olhando os jogos e olhando as tabelas, eu já, na minha opinião, já coloco o Coritiba com uma situação menos doída, menos complicada do que a dos outros. Então, na minha opinião aqui, eu acho que o Coritiba, faltando essas 4 rodadas, a condição do Coritiba permanecer na Série A é alta. Faltando os jogos que faltam, de acordo com a minha análise. Os outros 2, que acho que o Cuiabá, dos 4 jogos, 2 ele dá para pontuar, mas acho que o Cuiabá não dá para pontuar na situação que o Ceará pode pontuar. Acho que o Ceará tem condições de fazer 6 pontos, mas eu não vejo o Cuiabá com condições de fazer 6 pontos.
E o Atlético Goianiense dos 4 jogos, para mim, dá para ele pontuar. Acho que ali, jogando pro alto, né? Daqueles 4 jogos, acho que dá para ganhar um. E dá para empatar os outros. Então, vejo como Coritiba com chances de não cair. Vejo Cuiabá com chances de cair, faltando 4 rodadas. E entre Ceará e Atlético Goianiense, eu vejo mais facilidade para o Ceará conseguir os 6 pontos do que o Atlético Goianiense conseguir 6 pontos. Então, apesar do Atlético Goianiense viver um melhor momento, na minha opinião, hoje, faltando 4 rodadas, para mim, hoje, quem se livra do rebaixamento? Hoje, pelas rodadas que faltam, pelo que está acontecendo, Coritiba e Ceará. Faltando 4 rodadas, para mim, Coritiba e Ceará conseguem se safar. E, consequentemente, Cuiabá e Atlético Goianiense serão rebaixados. Mas isso eu estou falando hoje. Hoje, que está faltando 4 rodadas. Na próxima rodada, faltando 3, a gente pode ter um outro ponto de vista, porque, de repente, o Coritiba não faz o que tem que fazer, ganhar do Juventude, pode se enrolar todo e tudo muda. Então, faltando 4 rodadas, eu coloco Coritiba e Ceará com probabilidade de não cair e Cuiabá e Atlético Goianiense com probabilidades maiores de rebaixamento. Tá aí a minha análise. Você analisa, concorda ou não concorda, dá a sua opinião, que vai ser muito bom aqui pro canal. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!